O que 2021 te ensinou? Oi, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Para mim, sem dúvidas, o maior aprendizado desse ano foi aprender a importância de olharmos para nós mesmos. Pode até parecer clichê, mas é uma verdade absoluta que nós precisamos saber que somos a pessoa mais importante da nossa vida. O autocuidado, amor próprio, autoestima é muito maior e muito mais profundo do que simplesmente gostar da imagem que vemos no espelho. Na verdade, isso começa por dentro. Quando a gente começa a nos olhar, procurar entender quem somos, qual a nossa identidade enquanto indivíduos, né? Para que a gente possa nos perdoar, nos respeitar, olhar as nossas feridas e procurar curá-las. E infelizmente isso não é nos ensinado. Bem pelo contrário, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, pessoas bem resolvidas são vistas como pessoas arrogantes, prepotentes, e isso não é uma verdade, não precisa ser assim. Eu comecei a perceber que era isso que eu precisava buscar por conta de uma nova crise de depressão que se iniciou ainda no comecinho desse ano de 2021, lá em janeiro, depois que no final do ano eu tinha tomado a decisão de tentar uma reconciliação com o pai do meu filho, que a gente tivesse uma segunda chance para quem sabe aí tá reconstruindo a nossa família, enfim. Era uma coisa que eu estava idealizando e na época eu achava que era o que eu queria, mas na verdade nem era. Mas enfim, isso é um outro assunto, só para contextualizar mais ou menos o que aconteceu. Mas aí, né, não deu certo novamente por conta dos problemas dele, das questões dele, né, que não são minhas. Mas é difícil a gente perceber e colocar as coisas no lugar em alguns determinados momentos. E isso gerou uma sensação muito grande de incapacidade, sabe? Assim, tipo, nada que eu faça vai ser o suficiente para que essa história funcione, tenha um final feliz, como uma família, enfim, essas coisas assim, tá? Só para contextualizar vocês mais ou menos o porquê aconteceu tudo que aconteceu e eu aprendi tudo que aprendi neste ano, tá? Aconteceu essa situação e aí eu fiquei com esse sentimento muito ruim e foi aí que as crises de ansiedade começaram. E até então, eu não era considerada uma pessoa ansiosa, eu já tinha tido alguns momentos ali, principalmente em relação à compulsão alimentar, mas eu era depressiva. Então, eu já conhecia a depressão, eu sabia como ela funcionava, eu sabia o que esperar, mas não a ansiedade. E as duas coisas juntas são bem difíceis de lidar. Então, foi muito complicado, porque a depressão, ela é quando tu não liga pra nada, sabe? Nada faz sentido, tu sabe, tanto faz. E a ansiedade, ela é o contrário. Tu liga muito para todas as coisas. A tua cabeça funciona muito rápido e potencializa muito as coisas. E então a combinação das duas coisas é um verdadeiro inferno, poderia dizer assim. Hoje eu já tenho entendimento e consigo perceber isso, que as coisas ruins, as situações, as provas da nossa vida, elas acontecem sempre por alguma razão. Para nos ensinar algo, para nos fazer enxergar alguma coisa que a gente não estava dando importância. E eu até brinco, né? Tá, mas eu preferia não aprender, eu preferia continuar burra do que ter que passar. Mas a gente não tem muita escolha, então é aceitar e lidar com as situações, né? O problema é que eu demorei muito tempo pra pedir ajuda, sabe? Pra procurar ajuda. Porque na verdade eu demorei muito tempo pra admitir e aceitar pra mim mesma, assim, que eu tava passando por aquilo tudo de novo, sabe? É como se, tipo assim, eu pensava, ah, mas eu já passei por isso antes, eu já enfrentei uma barra dessas antes e agora então eu sei o que eu preciso fazer pra sair dessa, sabe? Vai passar. Só que a verdade é que cada crise, ela é diferente, não é igual antes,
mesmo que seja com a mesma pessoa, e ela vai servir para te ensinar o novo e te forçar a olhar e perceber alguma coisa que tu não estava dando importância e que precisava. Então eu vivi algumas fases durante esse ano, e a primeira fase foi a fase de negação, onde eu não aceitava que eu estava doente, que eu precisava de ajuda, que eu ia precisar olhar, encarar as coisas que estavam acontecendo, então eu só tentava fugir, eu buscava me distrair com qualquer coisa. Então, como eu estava trabalhando em Arambaré, eu saía todos os dias, trabalhava e saía depois que fazia o Otávio dormir, bebia, enfim, acabava me divertindo em alguns momentos e tudo porque eu queria que o cansaço me vencesse, sabe? Então, quando eu deitava para dormir, já era de manhã, eu tava bem cansada, então eu só deitava e dormia. Porque se eu deitasse normalmente para pegar no sono, as coisas iam vir na minha cabeça e eu não queria. Eu estava fugindo literalmente daquilo dali, sabe? A segunda fase foi o buraco. Aqui eu realmente fui no fundo do poço. Eu me conformei com o papel de vítima, sabe? Eu não tinha força de buscar uma melhora, eu já não via a esperança de sair daquilo dali. Eu realmente me entreguei e me perdi totalmente, assim. Eu vivi os dias no automático, eu chorava todas as noites, eu chorava durante o dia, eu me escondia para chorar, eu fingia que eu tava bem, eu até sorria, mas a verdade é que eu não tinha mais força nenhuma. Eu estava totalmente infeliz e não era mais a Marina, não tinha positividade em nada. Eu perdi a capacidade de ver o belo da vida, enfim. As crises de ansiedade aumentaram muito e eu não sabia como lidar. Eu achava que eu ia morrer a qualquer momento e, sinceramente, eu não me importava muito com isso, né? Eu perdi a lucidez muitas vezes e nunca. Eu queria muito desistir, mas eu sabia que eu não era uma opção, que eu não poderia fazer isso. Então eu meio que me conformei, sabe, em viver infeliz daquele jeito e no automático e deixar e esperar que o tempo curasse as coisas. Então eu voltei a tomar minha medicação, mas não resolveu nada, continuou a mesma coisa. E eu me sentia muito incapaz e muito frustrada de estar daquele jeito, sabe? E aí eu tava aí vivendo desse jeito e foi quando a minha mãe falou do Dr. Ari pra mim, que uma amiga dela estava consultando com ele, tinha consultado, enfim, e tinha indicado. E aí ela marcou a consulta e me falou: olha, eu marquei, eu vou te levar pra gente ver como é que funciona e se te ajuda. Porque eu tava vivendo de uma maneira que as pessoas já estavam percebendo que eu não era mais eu, sabe? E que eu tinha deixado de ser a Marina, e isso para quem me ama, né, para minha família, era muito triste e muito difícil também. E eu tinha consciência disso. Só que eu realmente não conseguia sair desse estado. E aí a gente foi e eu conheci a microfisioterapia e o trabalho do Dr. Ari. E também lembrei e comecei a viver a minha quarta e atual fase, que é a resiliência. Eu conheci, inclusive tatuei essa palavra, numa época onde eu vivi uma situação bem difícil, que eu jamais imaginava que poderia acontecer. E na época eu nunca pensei que eu fosse conseguir superar aquela situação, sabe? Eu achava que era impossível esquecer, enfim. E hoje é algo que está resolvido, está totalmente resolvido para mim. E eu pensei, poxa, se eu consegui antes, por que eu não vou conseguir agora? Eu preciso conseguir. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu realmente estava muito cansada, sabe? Muito cansada de viver assim. Eu sabia que eu tinha muito tempo pela frente, né? A gente, a princípio, tem muito tempo pela frente. Eu sou nova e existem pessoas que passam por situações muito mais grandiosas
Não que a gente tenha que comparar a nossa dor com a dos outros, mas se os outros conseguem e eu consegui antes, por que não agora, sabe? Meu filho precisa de mim, eu posso ainda ser muito feliz. E eu tinha, ao mesmo tempo que eu não conseguia mais, eu ainda tinha esse senso, sabe? Essa pequena voz de consciência dentro de mim. E eu resolvi escutar essa voz. E quando eu fui para consulta, isso só se intensificou muito, assim, grandemente para mim. Eu digo que a microfisioterapia, ela foi um divisor de águas na minha vida, foi um processo transformador, porque eu acredito que era realmente isso que eu precisava nesse momento, sabe? Eu já tinha passado por outras fases, quando tive a outra crise de ansiedade, como medicação, que funcionou, eu fiz terapia, eu me reconciliei com a minha fé, né? Me reaproximei de Deus, que foi fundamental para mim também. Só que agora, nesse momento, nada disso estava sendo suficiente, entende? Eu digo sempre assim, que a minha fé foi o que me manteve aqui, que me manteve viva. Mas também viver do jeito que eu tava vivendo não era suficiente, sabe? Então eu precisava de algo que me tirasse dessa situação. E esse tratamento me fez isso, porque me fez ver com outros olhos e resolver coisas que eu não achava que fossem fundamentais e que não teriam ligação, sabe? E foi aí, no final do ano, em que o meu ano realmente se transformou, em que a minha vida se transformou e que eu tô vivendo esse processo, que é contínuo, é uma jornada, né? O autoconhecimento é uma jornada e tem que ser permanente. Ontem eu tive a minha última consulta com o Dr. Ari, eu recebi alta deste primeiro processo, né? Nesse princípio, e a gente percebeu, assim, analisando como eu cheguei lá para como eu estou agora, o quanto eu evoluí com esse processo. Porque quando eu cheguei no consultório, eu já tinha perdido a minha capacidade de me expressar, que é algo que é extremamente importante para mim e que faz parte de quem eu sou. Eu simplesmente não conseguia mais dizer aquilo que eu sentia, sabe? Tanto que eu tinha parado de gravar aqui pro canal, que é algo que me traz muita realização e que eu acredito muito que a gente precisa compartilhar as nossas histórias. E hoje eu já consigo isso, sabe? Então, o X da questão é justamente esse. A vida da gente sempre vai ser cheia de problemas, todo mundo tem as suas lutas, as suas questões, as coisas vão acontecendo, isso faz parte. A questão é que a gente precisa aprender a lidar, enfrentar e suportar as coisas da nossa vida. E para isso, a gente precisa se conhecer e saber aquilo que tem importância para nós, o que faz sentido, o que a gente quer, para onde a gente quer ir, para que a gente saiba a nossa identidade enquanto ser humano e as coisas que nós temos guardadas dentro de nós e que a gente às vezes não dá importância, acha que não liga, mas na verdade faz diferença no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Então, esse ano foi muito difícil, mas foi muito libertador também, sabe? E certamente a microfisioterapia fez total sentido e foi fundamental para mim nesse momento. Ela me ajudou a me organizar. Lembram do exemplo da gaveta? Quem é inscrito aqui no canal há mais tempo e viu os meus vídeos antigos vai lembrar. Quando eu tive a minha outra crise de depressão e eu fiz terapia, que também foi incrível, a minha psicóloga falou pra mim que nós todos somos como gavetas, né? Aquela gaveta que todo mundo tem em casa, que é a gaveta da bagunça, e a gente vai colocando as coisas ali pra dentro sem nem olhar, às vezes. E um dia essa gaveta ela tranca e pode ser por uma pequena coisa. Só que aí a gente precisa abrir a gaveta e organizar o que tem dentro dela. E nós somos assim também. Então, a microfisioterapia me ajudou a fazer esse processo novamente. Eu precisei abrir a gaveta e organizar cada coisa no seu lugar, pegar, olhar para aquilo dali, entender por que aquilo estava ali dentro e saber se eu precisava ainda guardar ou se eu já podia me livrar daquilo dali, se eu podia colocar fora. E aí a gente tá carregando e guardando coisas dentro da nossa gaveta que a gente não precisa, que tá só pesando e nos dificultando muito. E agora eu descobri que tinha coisas dentro da minha gaveta que eu nem sabia que ainda estavam lá.
e que eu não precisava mais, e elas só estavam me impedindo de seguir em frente. Então agora a minha gaveta tá organizada, tá limpa e eu posso começar 2022 dessa forma, né? Para que a gente consiga colocar mais coisas dentro da gaveta e ir se livrando de outras quando for necessário. Isso tudo serve para que a gente lembre que a vida é feita de fases, que feridas cicatrizam e que a gente pode recomeçar de novo quantas vezes for necessário. Só não vale desistir, tá certo? Então, um beijo no seu coração. Eu espero que esse vídeo faça algum sentido pra ti. Não esquece de deixar aquele like, me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando desse retorno novamente. E me segue lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.